Queridos irmãos, hoje vamos refletir sobre as cartas que Jesus ele envia às 7 igrejas em Apocalipse capítulo 3. Essas cartas são mensagens específicas de Cristo para a igreja, mas também tem um significado profundo para nós como igreja moderna. O capítulo 3 nos mostra diferentes aspectos da vida espiritual das igrejas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma delas representa uma fase ou condição que pode ser vivenciada por nós em nossa caminhada cristã. Vamos focar em como essas cartas ainda falam conosco hoje, desafiando-nos a refletir sobre o nosso próprio compromisso com Cristo e nossa resposta ao seu chamado para a santidade e fidelidade. O que essas mensagens revelam sobre a nossa revelação ou sobre a nossa relação com Deus e como podemos ajustar nossa vida cristã. Jesus ele começa a sua carta à igreja de Sardes, dizendo: Eu conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas está morto. Essas palavras são um forte alerta. Sardes era uma cidade rica e próspera, mas espiritualmente estava em ruínas. A igreja ali tinha a aparência de estar viva, mas a realidade era que seu fogo espiritual estava apagado. A lição para nós hoje é clara. Não podemos nos contentar com uma fé superficial. Não basta parecer que estamos bem aos olhos dos outros. Jesus nos vê como realmente somos. Ele nos conhece em nossos momentos de intimidade e Ele deseja que nossa vida espiritual seja genuína e vibrante. Hoje muitos de nós podem estar vivendo uma vida cristã de fachada. Pode ser que venhamos à igreja, cantemos louvores ou até mesmo ajamos de maneira cristã. Mas será que nossa relação com Cristo é verdadeira? Precisamos examinar nossos corações e pedir a Deus para renovar nossa paixão e zelo por Ele. Em contraste com Sardes, temos a igreja de Filadélfia. Jesus a elogia dizendo: Eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Filadélfia ela era uma cidade pequena, mas a igreja lá era fiel. Mesmo diante das dificuldades e da oposição, ela continuava fiel ao Senhor. Aqui Jesus nos chama a ser fiéis nas pequenas coisas e não desanimarmos diante dos desafios e aproveitar as oportunidades que Ele coloca em nosso caminho. Ele nos dá uma porta aberta que nenhum inimigo pode fechar. Essa promessa é uma grande esperança quando somos fiéis. Deus nos dá oportunidades de servir e fazer a diferença. Talvez você esteja enfrentando um momento de provação em sua vida, ou talvez você sinta que é pequeno ou insignificante no reino de Deus. A igreja de Filadélfia nos ensina que a fidelidade a Deus não é medida pelo tamanho da nossa igreja ou da nossa obra, mas pela sinceridade de nosso coração e pelo zelo em fazer a sua vontade. Deus está nos chamando para sermos fiéis onde estamos e confiar que Ele abrirá portas para nós. Agora chegamos à igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Jesus diz: Assim, porque és morno e não frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O problema com Laodiceia não era a falta de riqueza ou de prosperidade, mas a autossuficiência espiritual. Eles acreditavam que não precisavam de mais nada, e isso causava uma indiferença espiritual. Muitas das vezes em nossa vida cristã, podemos cair na armadilha de nos sentirmos suficientes, por causa das nossas bênçãos materiais ou até mesmo por nossa posição na igreja. Quando nos tornamos mornos, deixamos de ardermos em nosso primeiro amor por Cristo e nos acomodamos em nossa zona de conforto espiritual. A chamada de Cristo para nós hoje é clara, querido. Ele não quer que sejamos mornos.
Se você sente que perdeu a fervorosidade, a paixão por Deus, que está vivendo uma vida cristã mais por tradição do que por convicção, esta é a hora de renovar sua aliança com Ele. Jesus, Ele oferece a oportunidade de reconciliação e restauração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. O chamado à renovação e fervor espiritual. O que podemos aprender com essas três igrejas? A mensagem para nós hoje é um chamado à renovação espiritual. Não podemos viver de aparência, como a igreja de Sardes. Não podemos ser indiferentes como a igreja de Laodiceia. E precisamos, como a igreja de Filadélfia, ser fiéis e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Assim como Cristo corrigiu essas igrejas com amor e misericórdia, Ele nos chama a uma resposta. Se você sente que a sua vida espiritual está em declínio ou se precisa de uma renovação em seu coração, saiba que Ele está à porta, batendo, esperando que você o receba novamente. Quero orar por você. Senhor Deus, agradecemos por Tua palavra que é viva e eficaz, que ela venha nos despertar para a realidade de nossa condição espiritual. Senhor, perdoa-nos quando temos sido mornos ou insensíveis ao Teu chamado. Renova em nós o primeiro amor. Reacende a chama do Teu Espírito em nossos corações. Abre diante de nós portas de oportunidades para servir a Ti e sermos fiéis em nossa caminhada contigo. Que sejamos como a igreja de Filadélfia, perseverantes e fiéis até o fim. Pedimos tudo isso em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pega essa mensagem no teu coração e tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.